Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, capítulo 1 do profeta Isaías. E eu, inicialmente, lendo essa passagem, meu coração se deteve em apenas um verso daqui. São 31 versos e meu coração ficou apegado a apenas um verso. E depois, lendo todo o capítulo e relendo mais uma vez, eu disse não, para que realmente os irmãos possam ter uma compreensão melhor daquilo que que Deus tem para falar aos nossos corações. Eu disse, nós vamos ler o capítulo todo, são 31 versos. Eu quero chamar a sua atenção para essa leitura. O capítulo 1 do profeta Isaías. Diz assim a palavra do Senhor. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor.
Defendei o direito do órfão, pleiteiai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão. Purificar-te-ei com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente os teus conselheiros, como no princípio. Depois de ti chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Quão séria é a Tua palavra, Senhor. Quão profunda é a Tua palavra. E ela traz verdades, Senhor, que nos fazem estremecer. Ó Deus, pedimos a Ti que, em nome de Jesus, nos ajude a compreender a Tua palavra, Senhor. Nos ajude a acolher a Tua palavra, Senhor, e a aplicá-la nas nossas vidas, no dia a dia da nossa história, Senhor. Desvenda os nossos olhos neste momento para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Fala o nosso coração. Instrui-nos, conforta-nos, edifica-nos, Senhor. É a oração que fazemos no nome amado do Senhor Jesus. Amém. Queridos, sem dúvida alguma, nós todos desejamos ser abençoados por Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida de que cada um de nós aqui tem clamado a Deus, tem orado a Deus, tem pedido a Deus por algo que para você é muito caro e muito importante. Muitos oram pela saúde, pela saúde dos seus entes queridos. Outros oram por conforto quando perdem alguém querido. Outros estão orando pela harmonia no lar, pela bênção de ter um lar abençoado. Muitos estão orando por prosperidade, porque estão enfrentando muitas dificuldades financeiras e precisam realmente honrar os seus compromissos. Estão orando por emprego, estão orando por felicidade, por paz. Enfim, nós temos buscado a Deus. Oramos também pela nossa pátria, temos clamado a Deus, aqui temos feito isso às quintas-feiras, está na nossa pauta de oração, nas nossas reuniões de oração de segunda-feira também.
todas as segundas, todas as quintas, este assunto está na pauta. Vamos orar pela nossa pátria, vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar para que Deus possa trazer dias melhores para nós, para a nossa nação, dias melhores para a nossa família, dias melhores para cada um de nós, porque tudo que nós queremos, na verdade, é ser abençoados. E se você me perguntar se há algum problema ou se há alguma coisa errada em fazer estas orações, em pedir a bênção de Deus para a sua vida e para a vida daqueles a quem você ama, eu não terei nenhuma dúvida em responder dizendo que absolutamente não há nenhum problema, muito pelo contrário, nós precisamos continuar buscando a Deus e intercedendo ao Senhor para que abençoe a nós, a nossa família, a nossa pátria também. O problema é que nem sempre nós paramos para pensar um pouco, para refletir um pouco acerca da maneira com que nós, de fato, estamos vivendo. Muitas vezes, queridos irmãos, nós nos satisfazemos com o cumprimento de uma agenda eclesiástica, com uma agenda religiosa. Nos dirigimos para a igreja, participamos do culto, lemos as Escrituras, até fazemos, como alguns chamam, de a marcha da fidelidade, trazendo um pouco do muito que Deus tem nos dado, as nossas ofertas, os nossos dízimos, e a gente volta ao final do culto para casa com uma sensação de um alívio tão grande, dizendo assim: olha, cumpri a minha obrigação, cumpri o meu dever, prestei um culto ao Senhor, eu cantei, eu orei, eu ouvi atentamente a exposição da palavra de Deus, então eu acho que está tudo bem na minha vida, e diante de tudo isso, Deus assim tem quase que a obrigação de me favorecer com as suas bênçãos, de atender o meu pleito, de atender as minhas preces. E quando a gente se depara com um texto como esse que nós lemos, eu fiz questão de lê-lo todo para os irmãos, para que os irmãos pudessem perceber a gravidade do que estava acontecendo. Isaías, um homem que tem uma visão, quando o texto começa dizendo, no verso 1, você pode olhar lá na sua Bíblia, visão de Isaías, filho de Amós. Esse Amós não é o profeta Amós, é outro Amós, filho de Amós, que ele teve uma visão que Deus permitiu que ele tivesse, porque assim, segundo Hebreus, que Deus falava ao povo, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas. Nesses dias nos fala em Cristo Jesus, Deus levantava profetas, homens, para falar em seu nome, e ali ele teve uma visão, e diz o texto, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá, de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos eles reis de Judá. E eu quero que você reflita um pouco para entender que Judá era o povo da aliança. A visão que Isaías teve dizia respeito ao próprio povo de Deus. Tudo que nós lemos aqui não se refere aos filisteus, aos babilônicos, aos amonitas, aos moabitas. Não, de forma nenhuma. Tudo que nós encontramos, todo o relato, tudo aquilo que foi dito aqui, fazia alusão à maneira com que o povo de Judá estava vivendo, como o povo de Deus estava vivendo. E o que mais nos surpreende nesse relato é que, a despeito de todos esses desmandos encontrados aqui, de todas estas coisas erradas, de injustiças, de homicídios, de idolatria, de tantas coisas que estavam acontecendo, coisas que afetavam diretamente a santidade e a vontade de Deus, mas a despeito de tudo isso, aquele povo era um povo religioso. A despeito de tudo isso, irmãos, eles se reuniam para prestar um culto a Deus. A despeito de tudo isso, eles cantavam louvores ao Senhor. A despeito de tudo isso, eles, de alguma forma, cumpriam aquela agenda religiosa fielmente.
E a gente não consegue entender como é que isso pode acontecer na vida de uma pessoa. É que o pecado, quando chega, se infiltra na vida de alguém e toma o coração de alguém, ele leva esse alguém ao cinismo, a falta de uma percepção do que na verdade está acontecendo consigo mesmo. E ele comete o auto-engano. Ele acha que pelo fato de estar cumprindo certos deveres religiosos, está tudo bem entre ele e Deus, entre ele e o seu Criador, e eu diria até entre eles e o Papai do Céu. E eu falei Papai do Céu, talvez aqui inspirado aqui na visão da Eloá, que é criancinha, bebezinha, né? A criança chama o Deus de, né, Papai do Céu. E o Senhor, através do profeta, naquela visão diz, verso 2, observe o que está no verso 2, diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Então aqui a ideia é que o profeta está falando a plenos pulmões, e ele evoca toda a natureza como testemunha do que vai ser dito, do que está sendo dito. Era algo de extrema importância e que todos deveriam estar atentos, todos deveriam ouvir aquilo que seria dito. E o Senhor, então, olha como ele diz: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Para pensar um pouco. Você que é pai, eu sei que aqui temos muitos pais, temos até avós. Penso que é você criar um filho, você formar um filho, engrandecer, e esse filho se revolta contra você. Ele te desconhece, ele esquece tudo aquilo que você fez, esquece o seio da mãe que o amamentou, esquece os braços do pai que o carregou. Era algo muito grave que estava acontecendo, e a figura utilizada aqui para chocar, para comover, é exatamente a figura de família de um pai. Deus se apresentando como um pai zeloso, um pai cuidadoso, cumpridor das suas obrigações, que orientou, que criou, que engrandeceu os filhos, e agora os filhos se voltam em rebeldia contra ele. E ele vai mais além. A situação é grave mais ainda, porque ele diz no verso 3, olha só, o boi, um animal irracional, ele conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Os animais irracionais conhecem os seus donos, o boi, o jumento, e poderíamos colocar aqui nessa lista o cãozinho de estimação, o seu pet, que você cria, que faz festa quando você chega. Conhece o seu dono, se alegra com o seu dono, reconhece o seu possuidor. Mas o Senhor diz, já os meus filhos, aqueles a quem criei, o povo com quem eu estabeleci uma aliança eterna, esse povo já não me conhece mais, já não entende mais absolutamente nada. No verso 4 ele vai dizer, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. Expressões duras você vai ler aí. Raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, regrediram. Um povo que eu amei com amor eterno, povo que eu arranquei da escravidão do Egito,
Um povo que eu dei toda assistência durante os 40 anos no deserto. Um povo que testemunhou grandes feitos. Pois é, este povo não me conhece mais. Esse povo já não me reconhece mais. Esse povo se voltou contra mim. É um povo rebelde e que tem prazer na vida que leva. Ele diz no verso 5: porque, a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. E ele diz mais: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Pensamentos e sentimentos comprometidos. Pensamentos, sentimentos e ações. Verso 6: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Essas três dimensões da natureza humana: sentimentos, razão e volição, que é vontade, os três comprometidos. Um homem que se afasta de Deus tem os seus pensamentos comprometidos, tem os seus afetos ou os seus sentimentos também comprometidos, e tem as suas decisões também totalmente comprometidas. Eles já não sabem mais o que fazem. Eles se deleitam, se revolvem na lama, achando que a vida está muito boa. É o que nós encontramos hoje na vida de muita gente. Quão triste é encontrar pessoas jovens, então, que digam: não, eu tenho que aproveitar a vida. Preciso aproveitar minha juventude, eu tenho que curtir um pouco. Não estou preocupado agora com essa coisa de ir para a igreja, de ficar sentado, ouvindo sermão, cantando, de forma nenhuma. Ofertando para a igreja, não, eu prefiro gastar meu dinheiro indo lá para a litorânea, para ver Ivete Sangalo, né? Eu acho que é muito mais divertido. Há quantas pessoas que vivem uma vida como se Deus não existisse? Eu estou me referindo a pessoas religiosas. Pessoas que afirmam crer em Deus. Pessoas que de uma forma ou de outra ainda comparecem a uma missa, a um culto, de vez em quando. O Senhor está dizendo que toda a cabeça está doente. A cabeça está doente. Não conseguem pensar, raciocinar de forma correta. E todo o coração está enfermo. Seus afetos, seus sentimentos estão comprometidos. E as suas atitudes, por onde eles andam também, porque a planta do pé até o alto da cabeça, tudo comprometido. Sabe, irmãos, aí você olha para esse quadro, aí você chega no verso 13, quando o Senhor diz: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas das lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Talvez alguém diga assim: está vendo? Eu acho que um culto a Deus, ele não pode ser muito solene, não pode ter uma certa formalidade, ele tem que acontecer de forma mais espontânea. Aqui não há nenhuma crítica à formalidade, de forma nenhuma. Pelo contrário, o culto a Deus é algo muito sério, muito sério. Tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muito zelo, sem extrapolar em nada aquilo que é determinado pelas Escrituras Sagradas. Mas o problema aqui era que a iniquidade estava associada. As mesmas pessoas que estavam zelando pelo culto estavam vivendo da forma mais iníqua possível. O povo de Judá estava vivendo uma vida completamente desregrada, não havia justiça. E aquilo que você lê aqui, se não tiver cuidado, você pode pensar que ele está escrevendo para nós brasileiros.
pelas coisas que nós estamos testemunhando nesses últimos dias, do que acontece no nosso cenário político, que nos envergonha, que nos aborrece, que nos entristece. E pior de tudo é quando você não se depara com irmãos que não acordaram para a realidade, não perceberam ainda. Quando a coisa é muito séria, irmãos. Porque ainda nós, como brasileiros, somos vistos como um povo religioso. Somos classificados como a religião majoritária aqui é o cristianismo, nas suas várias versões, mas somos um povo cristão. E eu pergunto, que cristianismo é esse que nós vivemos? Que cristianismo é esse, irmãos? Com o pobre dos aposentados sendo extorquidos e roubados, quando festas suntuosas sendo feitas, quando muita gente nas periferias passa necessidade, e quando nós mesmo estamos calados e não percebemos nada dentro das próprias comunidades, porque muitas vezes a nossa vida também não está muito alinhada com aquilo que Deus quer. Muitas vezes nós não estamos conseguindo colocar em ordem a nossa própria casa. É gente que não consegue arrumar a sua cama depois que levanta, mas acha que tem uma resposta para os problemas que estão acontecendo na nação. Lamentável. É triste. Em meio a todo esse caos estabelecido aqui, que vai do verso 1 até o verso de número 17, até o verso 15, e depois, a partir do verso 21 até o final, você vai ver o Senhor repudiando todo esse tipo de postura. Você olha para isso e diz, bem, Deus deve estar profundamente aborrecido, de fato estava. Deus estava ferido, estava com tudo aquilo. E você diz, pronto, Ele sendo soberano Senhor, Ele vai mandar fogo do céu, como Ele fez com Sodoma e Gomorra, e vai acabar com tudo. E poderia fazê-lo, porque Ele é Senhor. Mas aí, irmãos, você para bem aqui no verso 16 e 17. Esse mesmo Deus, cuja indignação se manifesta de forma tão veemente, é o mesmo que abre a boca de forma amorosa para oportunizar àquela gente um retorno. E ele diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, parem de fazer o mal, chega de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Era o Senhor chamando o seu povo e dizendo a eles, se limpem, vocês estão sujos, se lavem, lavai-vos, purificai-vos. Esta era a palavra, era Deus chamando aquele povo rebelde, era Deus chamando aqueles filhos desobedientes, ingratos, chamando esses filhos para uma reconciliação. É você chamar aquele que te ofendeu para estabelecer a paz. É você chamar aquele que pisou em você, aquele que maculou o teu nome, e você dizer, vem cá meu filho, senta aqui comigo. Sei que você não quer conversar comigo, você é rebelde, mas senta aqui. Eu quero dar oportunidade a que você possa refazer a sua vida, porque tudo que está acontecendo no meio do povo é consequência dos pecados que tem cometido, mas eu estou disposto a rever tudo isso. Aí você chega no verso 18, quando ele diz assim, ele faz um convite maravilhoso, é o convite da graça. Ele diz, vinde, pois, e arrazoemos. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, bem vermelho, que quando cai no tecido não sai, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos também como o carmesim, se tornarão como a lã, alvos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas
Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Meus irmãos, o que estava acontecendo aqui? Preste atenção na palavra. Olha o verso 18. Ele diz: vinde, pois, e arrazoemos. Vinde, pois, e arrazoemos. O que significa arrazoar? Isto é, vamos refletir, vamos pensar juntos, vamos tratar esta causa juntos, vamos arrazoar sobre tudo isso. Quem sabe vamos colocá-la num tribunal, vamos submetê-la a um juiz, vamos submetê-la a alguém que pode analisar essa questão aqui. Eu quero te convidar a isso. Vocês têm alguma dificuldade? Exponham os motivos porque vocês estão vivendo assim, porque esta forma de vocês agirem. Vamos conversar. É o ofendido dando ao ofensor a possibilidade da reconciliação. É o ultrajado chamando aquele que o maltratou para estabelecer a paz. Que Deus é esse, irmãos? Irmãos, que Deus é esse? Maravilhoso. Não há nele nenhum sentimento de vingança sórdida, nenhuma crueldade irracional, mas muito pelo contrário, a despeito de tudo que vinha acontecendo contra ele próprio, ele chama o seu próprio povo, aquele que não quer conversa com ele, aquele que tem se rebelado, ele chama para estabelecer a paz. Irmãos, quando eu leio isso, o sentimento que vem a mim é de um extremo constrangimento, por saber que meu Deus é aquele que não me abandona, é aquele que, mesmo quando eu me encontro, quem sabe, numa situação de rebeldia, ele estende a mão e diz: olha, vem cá, tua sorte pode mudar, eu posso mudar a tua vida, vem cá. Talvez você estivesse esperando que eu mandasse uma doença grave para você, talvez a tua teologia é a teologia da causa e efeito, para cada pecado uma consequência imediata, e as coisas não funcionam bem assim com o Senhor. É bem verdade que as consequências sempre nós sofreremos, mas Deus é tão maravilhoso que muitas vezes Ele impede que o nosso sofrimento e as consequências dos erros que cometemos venham a nos destruir. Ele estabelece um limite até no nosso sofrimento, até mesmo na ação do maligno, para que tudo que venha acontecer na nossa vida simplesmente possa contribuir para que nós possamos reconhecer o grande amor desse Deus para conosco, que não poupou mais na frente o seu próprio Filho, para que nós tivéssemos vida e abundância, para estabelecer a paz conosco. Ele abriu mão do seu unigênito, que na cruz foi pregado, zombado, humilhado, cuspido, escarnecido, vilipendiado, morto, para que nós pudéssemos viver em comunhão com Deus. E eu olho para tudo isso e eu fico pensando, irmãos, o que é que nos falta mais, irmãos, para que nós possamos consagrar as nossas vidas ao Senhor? O que mais o Senhor precisa fazer para que eu e você possamos entender de uma forma definitiva, de uma vez por todas, de que por mais que eu me entregue, por mais que eu faça, ainda é muito pouco diante do muito que Ele fez por mim. Então nós somos chamados a olhar para nós, não simplesmente para os desmandos do povo de Judá, ou mesmo para a nação brasileira, para esse cristianismo meia boca que tem se vivido, mas olhar para nós, dentro desse cenário maior, nós como membros de uma igreja evangélica, como estamos vivendo? Será que o nosso coração arde de amor pelo Senhor?
Será que há em nós um compromisso com o reino de Deus, de uma entrega verdadeiramente ao Senhor, para que Ele governe a nossa vida, para tudo que venhamos a fazer possa glorificar o Seu nome? Bênçãos, queridos, lembrem disso, bênçãos maravilhosas são derramadas nas vidas daqueles que se voltam para o Senhor. Bênçãos maravilhosas são derramadas de forma abundante na vida daqueles que se voltam para o Senhor. Era isso que o Senhor estava querendo dizer para aquela gente. Vocês estão todos errados, a vida de vocês está uma tragédia, a iniquidade estabelecida, até o culto de vocês eu nem aceito mais, a injustiça espalhada, a mentira, a idolatria, a iniquidade. Mas a despeito de tudo isso, eu quero abençoar vocês. Eu quero abençoar vocês. E aqui nesses versos 18 a 20, propriamente, nós observamos 3 bênçãos especiais que Deus tem preparado para aqueles que se voltam para Ele. Observe o verso 18. Você já viu aí o verso 18? Você quer ler comigo o verso 18? Vamos ler? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Sabe qual é a primeira bênção que o Senhor está prometendo aí? Para o povo que busca Ele? É a bênção que nós mais precisamos. Aí a bênção do perdão. A bênção do perdão. Vejam que ele fala em pecado. Ainda que os vossos pecados sejam tão graves, tão feios, ainda assim, se vocês se voltarem para mim, eu os perdoarei. Há quantas pessoas não estão vivendo à sombra de uma vida cristã abundante, simplesmente pelo fato da consciência de algum pecado cometido, e pela consciência de um erro, de alguma coisa muito grave, e essa pessoa diz, bem, agora não tem como eu caminhar mais com Deus por conta do que eu fiz. A graça de Deus sempre é maior do que o nosso pecado. O Senhor está chamando pessoas pecadoras, transgressores da lei, iníquos, violadores dos mandamentos do Senhor. O Senhor está chamando essa gente, essa raça toda, que estava agindo de forma completamente contrária à vontade do Senhor. Ele está dizendo, venham, porque eu os perdoarei, mesmo que os vossos pecados sejam muito graves, vermelhos como o carmesim, que causa uma nódoa na roupa que não sai nunca mais. Eu digo, eu os tornarei alvos como a neve, brancos como a lã. Eu sou o Senhor que pode fazer isso. Que bênção é saber que nós temos um Deus que nos perdoa. Se você for lá em 2 Crônicas 7,14, é um texto lindo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, sararei a sua terra, eu os perdoarei. Se o meu povo, é uma condicional, venham a mim e eu darei a bênção do perdão para vocês. Vocês receberão o perdão, vocês sairão daqui livres de culpa, não tem mais culpa nenhuma. O inimigo pode querer lembrar para você, mas você diz, não, já está paga essa conta, não existe mais, o Senhor já cobriu tudo. Eu estou lavado no sangue do Cordeiro. Tem bênção maior do que essa?
do que a bênção da reconciliação com o nosso Criador, da reconciliação com o nosso Pai eterno, com aquele que nós dependemos dele, da sua presença nas nossas vidas. Então essa é a primeira bênção que o Senhor promete para um povo ingrato: venham a mim, venham estar comigo, vinde, arrazoemos, conversemos, se lavem, se limpem, venham e eu os perdoarei. Vocês terão a dívida de vocês completamente paga. Que bênção, né? Mas tem uma outra bênção aqui também, para aquele que foi perdoado. E ele diz no verso seguinte, verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Agora não é mais a bênção do perdão, o perdão já tinha sido dado. Agora era a bênção da provisão. Da provisão. Provisão, ato ou efeito de prover, de abastecer. É Deus dizendo: venham, porque a roça de vocês vai produzir frutos. Venham, porque a lavoura de vocês, aquilo que vocês plantaram, vai dar muitos frutos. Vocês vão prosperar, vocês vão estar sustentados, abastecidos, nada faltará a vocês. Eu sei que a gente tem às vezes medo de... Nós, assim, que pertencemos a denominações mais criteriosas, mais sérias, tem medo de falar, às vezes, de prosperidade. Mas nós a apresentamos aqui como alguma coisa vindo do próprio Deus. É Deus suprindo as nossas necessidades. Porque a provisão de Deus, ela abrange não somente as necessidades físicas, espirituais, emocionais, materiais, e ela exige de nós uma resposta em termos de confiança e contentamento para com esse Deus. É Deus que abençoa a nossa casa. Quem aqui deixou de almoçar hoje? Talvez você está até estragando comida, está indo muita comida para o lixo. Você escolhe o que vai comer, você escolhe a roupa que vai vestir. São bênçãos de Deus, irmãos, e nem sempre a gente reconhece. Aquele povo estava vivendo na miséria como consequência do pecado. O campo estava destruído. E agora, eles não tinham mais como satisfazer as suas necessidades. Mas o Deus de toda provisão é o Deus que está falando a eles: se vocês vierem a mim, vocês terão não somente a bênção do perdão, mas a bênção da provisão. Aí eu não posso, Saulo, deixar de me lembrar do meu querido Azevedo, do salmo que ele gosta. Pai de Saulo, presbítero Azevedo: fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, não é isso? E nem a sua descendência a mendigar o pão, Belinha. Nunca vi. Já fui jovem, já corri, pulei, saltei. Hoje sou velho, mas nunca vi na minha caminhada um justo sequer desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe por quê? Porque nós dependemos, estamos nas mãos do Deus que concede não somente a bênção do perdão, mas que concede a nós também a bênção da provisão, que nos ajuda a sustentar a nossa casa, a nossa família. Isso é bênção de Deus, não é só fruto da nossa expertise, da nossa disposição em trabalhar, mas é fruto da graça bendita desse Deus que nos cobre com seu cuidado paternal. A mesma bênção que alcançou Abraão lá em Gênesis 22, com aquele teste de fé: entrega o teu filho, teu único filho, e ele saiu para entregar, para sacrificar o seu filho, Isaque. Mas na hora de mergulhar aquele punhal no corpo do filho, o Senhor disse: epa, para, o Senhor proverá. O menino perguntou: mas cadê? Eu estou vendo aqui a madeira lá, para a lenha, estou vendo o fogo, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta foi:
O Senhor proverá, é o Deus de toda a provisão, é o Jeová Jiré. É o Deus que supre as nossas necessidades, irmãos, e creia nisso. O teu Deus não quer te ver mendicando de forma nenhuma. Deus quer te suprir, Deus quer te favorecer com essa graça bendita, para que você possa viver na dependência dEle, em contentamento, em gratidão a Ele. Por isso, quando a gente vem ao gasofilaço, a gente vem com alegria. Isso não é sacrifício, não. As pessoas lá fora não entendem. Acho que a gente está pagando alguma coisa para vir para a igreja. Não é nada disso. É uma alegria muito grande, um compromisso, é uma fidelidade para com Deus, porque a gente reconhece o quanto Deus tem nos favorecido. Então esse Deus é o Deus que chama o seu povo para a reconciliação e promete a ele, não somente a bênção do perdão, não somente a bênção da provisão, mas olha o que tem no verso 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Sabe que bênção é essa aí? É a bênção da proteção. E a proteção contra os inimigos, com aqueles que estão tramando o nosso mal, com aqueles que querem nos devorar, com aqueles que querem nos saquear, com aqueles que querem vir para nos destruir. O Senhor disse: olha, venham aqui, e se me obedecerem, esses inimigos não terão poder, força, influência sobre vocês, porque eu os protegerei, eu os guardarei. Quando o Senhor chama Josué para assumir a direção do povo de Israel depois da morte de Moisés, ele ficou assustado, porque ele sabia que ele haveria de enfrentar muitas lutas. Mas ele diz lá no capítulo 1, verso 9: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. É o Senhor que nos cerca, irmãos, de proteção. A gente um dia vai ter noção. Eu acho que quando chegarmos na glória, o Senhor vai passar um filme assim, vai dizer: olha quantas vezes eu te protegi de acidente, de assalto. Tu estava naquele dia dando bobeira ali, ó, e tinha alguém te mirando, ó, mas eu te protegi. Eu impedi que isso acontecesse. Eu te livrei de umas situações difíceis, porque eu sou a tua proteção. Eu sou o teu Deus, o Jeová Jiré, aquele que te protege. Que bênção é saber, irmãos, que nós não estamos sozinhos no mundo, mas que nós vivemos sob a proteção desse Deus maravilhoso. O povo de Israel estava exposto, completamente exposto ao ataque dos inimigos. E agora o Senhor diz a eles: olha, se andarem comigo, se voltarem para mim, eu serei a proteção de vocês. Por isso o salmista disse em vários salmos, se referindo ao Senhor: tu és a minha rocha e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente nas tribulações. É assim que ele falou. Esse Deus é a nossa fortaleza, é a nossa rocha de sustentação, é aquele que está conosco, nos protegendo de todo o mal, que protege os nossos filhos que vão para a escola todos os dias, vão e voltam com a bênção e proteção do Senhor. Sabe, irmãos, e muitas vezes nós desperdiçamos tudo isso quando abandonamos o Senhor, naquele espírito de autossuficiência que marcou aquelas mentes brilhantes no século XVIII, na Revolução Francesa, ainda sofrendo a influência do iluminismo, onde o homem buscava uma autonomia. Eu mando em mim mesmo, eu posso, eu me protejo, eu me sustento, eu não preciso de Deus, desse Deus presente na minha vida. Não, Deus é como criam os deístas ingleses. É um Deus que criou todas as coisas, mas foi embora e entregou tudo ao tempo, as leis que ele estabeleceu na própria natureza. Mas nós cremos num Deus presente, que interfere na nossa vida, num Deus que estende a nossa mão quando nós estamos prostrados e desanimados. Ele traz uma palavra de alegria e de esperança.
Irmãos, eu louvo muito a Deus, que Deus tem sido tão generoso para comigo. E eu agradeço. Aí quando eu estou pensando que alguma coisa diferente, o Senhor levanta alguém do nada para me dizer alguma coisa que faz todo sentido, a pessoa do outro lado nem sabe. Eu disse, meu Deus do céu, olha o que ele falou. Semana passada foi assim. Eu tinha assumido um compromisso já há anos, de todos os dias, uma forma de abençoar pessoas, de ajudar pessoas. Eu vou escrever uma pequena mensagem, bem pequenininha, bem curtinha, para a pessoa ler numa sentada. Não tem como dizer, eu não tive tempo para ler. Dá para ler, tranquilo, é rapidinho. Tomando um cafezinho aqui, você dá uma lida. Eu vou fazer isso. E vou postar, vou jogar nas redes sociais, vou usar redes sociais dessa forma. Vai lá para o Instagram, vai lá para o Face, nos grupos. E tenho feito isso há vários anos. Mas já teve vezes que, por conta do sufoco, muitas vezes, levantando cedo, às vezes já tendo que levar o neto para a escola, e eu digo, não vai dar tempo, e agora? Eu digo, mas será que vale a pena esse negócio? Vale por dois motivos. Primeiro, que me faz manter firme as minhas devocionais diárias, porque eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Então me faz uma disciplina muito rigorosa para que eu comece meu dia com a Bíblia aberta e procurando o alimento espiritual. E depois ser bênção na vida de outras pessoas. E quando eu pensava, e eu estava esses dias pensando, não, acho que dá bom de parar, acho que posso ajudar de uma outra forma, quem sabe uma vez por semana, alguma coisa assim. Do nada, de uma pessoa improvável, uma mensagem no privado para mim. Pastor, suas mensagens estão sendo uma bênção na minha vida. Embaixo ele diz, não pare de escrever, desse jeito. Eu disse, mas quem disse para ele que eu estava pensando em parar? E uma pessoa talvez que nem precise, é a pessoa que conhece muito bem a palavra, que não precisa daquelas simples mensagens, mas eu vi aquilo como uma voz de Deus, recebi aquilo como como uma forma generosa de Deus animar, estimular um servo dele, que de alguma forma está querendo contribuir com as pessoas. Deus faz assim. Meu irmão, Deus é um Deus não somente distante, que está sentado no seu alto e sublime trono, mas um Deus imanente, presente na sua vida, no seu dia a dia. Não se esqueça desse Deus. Eu quero concluir aqui, tão somente fazendo o que o Senhor fez aqui com o seu povo, chamando o seu povo para arrazoar, para refletir. Meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando, fica um convite aqui para que você possa refletir sobre a sua vida. Como está a tua vida com Deus? Como está o teu relacionamento com o teu Pai? Esse Pai celestial que te ama com amor eterno. Você tem sido motivo de alegria para esse Pai? Ele se regozija com a tua vida, com o teu testemunho, com a dedicação na sua obra? Como é que você está vivendo? Como tem sido o teu culto a Deus? Alguma coisa legítima do coração? Ou uma coisa mecânica, simplesmente? Deus está te chamando para rever tudo isso, para repensar tudo isso e se voltar para Ele, porque Ele quer te conceder a bênção do perdão, Ele quer te conceder a bênção da provisão e a bênção da proteção, para que tudo que você pense, que você faça, seja feito para a honra e para a glória dEle. Que Ele, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.